Começa agora uma edição do programa Roche Online, uma série de web meetings ao vivo via internet sobre medicina diagnóstica. O Roche Online é uma iniciativa da Roche Diagnóstica Brasil. Obrigado pela participação. Alexandre Sasaki, mais um dos nossos amigos e da família Sasaki. Após o primeiro atendimento com esvaziamento gástrico com uso de sonda e fluido, o lactato pode ser utilizado para a decisão do momento para intervenção? Na verdade, pergunta parecida com a do Marcelos também. Então, Alexandre, sim. E, na verdade, você não deve e não vai conseguir obter, provavelmente, o ponto de corte mínimo antes de operar esse paciente. Então, saiba que vai cair o nível de lactato, vai melhorar os parâmetros macrohemodinâmicos. E agora o que falta? Falta realmente cirurgia para corrigir isso aí, ok? O Gabriel Menezes, né, pergunta para a gente se posso realmente utilizar o ringer lactato no início do procedimento de emergência e quais são as técnicas para se aumentar o clearance. Não sei se tem muito a ver com o fundinho da sua pergunta, Gabriel, mas acredito que seja uma dúvida de alguns colegas. Será que o ringer lactato, então, na minha abordagem de emergência, não aumenta os níveis de lactato e não altera a minha curva e meu clearance? A verdade, a gente sabe que isso não acontece numa rotina clínica, porque os volumes que a gente deveria utilizar para causar uma alteração desse nível são extremamente elevados. Então, não haveria nenhum problema. Com relação à necessidade de se utilizar o ringer nesses pacientes, uma vez mais, preferência pessoal. Existe uma evidência bastante forte de que alterações provocadas pela salina, pela solução fisiológica, o cloreto de sódio a 0,9%, principalmente em crianças relacionadas à acidose, principalmente por níveis altos de cloro, são responsáveis por problemas com essas crianças em sala de urgência. Portanto, daí a retirada da informação para a clínica de pequenos animais. Ok? E aí o Paulo novamente, o Paulo Leal, se alguma droga interfere nos resultados do lactato. Na verdade, acredito que não. Até onde é do meu conhecimento, nenhuma droga interfere. Eu posso te dizer que o grupo de pacientes que utilizamos ao longo do estudo, ao longo dos anos da rotina clínica também, nos hospitais que a gente vem atuando, são pacientes submetidos às mais diversas drogas, porque não interfere. Vamos supor que eu tenho um paciente com gastroenterite hemorrágica, chega em choque, eu tenho um diagnóstico positivo para parvovírus, por exemplo. Esse é um exemplo clássico de sepse para a medicina de pequenos animais. Esse paciente vai receber antiemético, bloqueadores H2, 2, 3 antibióticos, e realmente isso não interfere com a curva de lactato. Agora aproveito para te dar uma dica. Jamais comece essas medicações antes de ter um nível de lactato um pouco mais adequado. Por quê? Se você tem perfusão microvascular inadequada, ou seja, seus níveis continuam altos, você não solucionou sua curva ainda, provavelmente não é momento de descarregar em cima dos rins e do fígado uma quantidade de medicamento inadequado. Então, eu esperaria as provas de carga, esperaria o clearance de lactato, tirando antibiótico. Ok? Antibiótico, justamente por isso, nas primeiras 6 horas a gente faz o clearance. Existe uma recomendação extremamente forte da campanha de sobrevida de sepse de se utilizar antibiótico nas primeiras 6 horas de atenção do paciente séptico. Ok? Então, reposição de volume, cargas rápidas, dê condições para o rim trabalhar e comece sua medicação. Ok? Sem filhotes, o valor normal de lactato é mais elevado? Acima de qual valor devo me preocupar? Giliano. Pergunta complicada, não sei. Normalmente, esse trabalho ele foi feito, o valor de ponto de corte 3.2 é um valor que incluiu, como eu comentei com vocês, praticamente 400 pacientes de urgência, e tínhamos pacientes de 3 meses de idade até os 16, 17 anos. Ou seja, para esse ponto de corte, em teoria, ok, se incluem os pacientes também de idade menor. Tá? Agora eu coloco, te deixo uma pulguinha para ficar atrás da sua orelha. Porque esses pacientes menores, pacientes com menos de 3, 4 meses, principalmente aqueles com menos de 3 quilos, já são pacientes mais delicados e, eles têm 30% a 40% mais chance de morte nos primeiros 28 dias que os outros pacientes. Simplesmente porque eles são menores, eles são muito mais delicados. Eu te diria que um valor que você poderia aceitar, eu acredito que isso é uma coisa extremamente pessoal, um pouco da nossa rotina. Mas tenho visto filhotes aí com lactato de rotina entre 4 e 4,5, sem se preocupar. Novamente, como que você vai se basear? Pelo clearance. Faz o seu lactato da sala de urgência, espera reanimação, 6 horas depois você mede. Abaixou 10%? Abaixou, tranquilo, fica
mais fácil da gente manter a nossa abordagem, ok? O Rafael pergunta se os tumores aumentam o lactato. Também muito boa pergunta, ainda sem uma resposta definida, Rafael, porque a importância do trabalho inicial foi colocar toda a população de urgências para ser medida, ok? A partir daí a gente espera que populações em separado passem a ser estudadas, principalmente esses pacientes com tumor. Eu, pessoalmente, e mais um grupo de pacientes que também se incluía nesse estudo onde se gerou a curva de 3.2, ok? Mas eu, particularmente, tenho certeza que os pacientes com tumores, ainda mais os graves, os que também apresentam síndromes paraneoplásicas, vão te dar mais trabalho, até porque grande parte deles tem alteração hepática, ok? E aí vão ter dificuldade de clearance, de limpeza do lactato, ok? O Helder, o Fábio de Joinville, nos casos de intoxicação por cumarine com monofluoracetato, altera os valores de lactato. Vamos entender uma coisa importante. Todas as alterações, sejam intoxicação, trauma, sepse, que envolvam qualquer um dos mecanismos que nós vimos de produção anaeróbica ou aeróbica, ou de depuração do lactato, interferem nos valores. Ou seja, se eu tenho um bloqueio enzimático, eu aumento a produção de lactato, seja ela por intoxicação ou seja ela por sepse. Se eu tenho hipermetabolismo, eu também aumento o lactato. Se eu tenho trauma, perco volume, tenho hipóxia, eu tenho aumento do valor de lactato. Qual que é a moral da história? Todas as alterações que geram urgência vão alterar os valores de lactato. O importante é que eu mantenha a minha curva, o meu ponto de corte em 3.2, até que possamos encontrar um ponto de corte diferente, com às vezes uma amostra um pouco maior, porque esse estudo segue, né, o estudo RICO Score, e com outros hospitais de outros países também, e vamos tentar manter atualizados os colegas com relação a esses pontos de corte. E 24 horas com 2.3. Independente, vocês podem estar despreocupados que isso é independente da alteração que levou esse paciente para a urgência. Ok? O Neto pergunta se a gente pode utilizar colóide para reposição volêmica, se tem contraindicação em relação ao lactato. De forma alguma. Sou um amante da fluidoterapia com colóide, principalmente com amido. Utilizamos principalmente os amidos de última geração para trabalhar. E normalmente a minha conduta é trabalhar 2 provas de carga com cristalóide. E se eu não tenho uma resposta do paciente com relação à hemodinâmica, eu entro com amido. Ok? E nos casos de trauma crânioencefálico, especialmente com a salina hipertônica associada ao amido, também o produto que a gente conhece hoje como o Hiperés ou salgadão, que é uma mistura de salina 7,5% com amido, extremamente interessante para esses pacientes. Ok? E o Diogo pergunta se nos casos de hérnia diafragmática após a correção cirúrgica, se o paciente deve ser monitorizado com o controle de nível séricos de lactato. Não só ele, Diogo, qualquer paciente que saia de bloco cirúrgico grave necessita manutenção das suas curvas. Tá? É extremamente interessante porque te dá uma ideia de como esse paciente está se comportando no pós-operatório. Lembre-se que é muito comum que ocorra hipotermia, hipotensão durante os acessos cirúrgicos e que isso vai promover acidose, principalmente dentro da célula. Ok? Alexandre Sasaki, uma vez mais, se tem alguma alteração do lactato nos casos de mielomalácia hemorrágica progressiva. Uma vez mais, Alexandre, independe da sua patologia. Obviamente, qualquer patologia que gere hipóxia, que gere hipotensão, vai promover os aumentos do nível de lactato também. Ok? Helder, ao receber o animal atropelado e avaliar o caso, devo medir o lactato antes de realizar os exames complementares de imagem e então reavaliar para dar continuidade aos demais procedimentos? Perfeito. Hoje mesmo tivemos um caso muito interessante onde a única exceção para essa regra ocorreu. Se você recebe um paciente com menos de 400, 500 gramas, é muito complicado você retirar a amostra de um paciente desse chocado porque ele tem um volume circulante muito pequeno. Qualquer meio ml que você retira pode ser correspondente a 5, 10% do volume circulante de um paciente assim. Então hoje especialmente tivemos no hospital veterinário Vila Matilde, hoje pela manhã, um gatinho atropelado, ele sofreu um trauma, caiu do colo do proprietário, um trauma de crânio bastante importante e perdeu uma quantidade, para nós, ínfima de fluido dentro da sua caixa craniana e
tinha choque hemorrágico com trauma de crânio. E esse paciente foi medido com curvas de lactato e eu não tinha o lactato dele na sala de urgência, o lactato 0, ok? Por quê? Porque era difícil obter uma amostra de um paciente desse tamanho e o risco que eu ofereceria ao paciente para recolher uma amostra era maior do que o benefício. Então, nesse caso que a gente abordou, a gente optou por trabalhar uma abordagem mais agressiva, onde já se entrou com manitol, com salina hipertônica, toda a reposição de oxigênio, controle de dor. Após a reanimação, medimos o lactato, 2,3. Então, ou seja, ponto de corte ideal para dizer se o paciente já pode receber atenção cirúrgica a partir de agora. Ok? Então, sim, sempre antes, o ideal, a não ser que você tenha um paciente onde o risco para coletar, para recolher essa amostra seja maior do que o benefício. Ok? O Helder ainda pergunta se os valores são utilizados para cães e gatos. Sim, ok? Esses são os valores que a gente utiliza para cães e para gatos. O Marcelos, de novo, de Curitiba, parabenizando pelo nível da apresentação e também parabenizando toda a equipe aqui da Atitude da Rocha. Obrigado você, Marcelos, uma boa noite aí. Flávio Lopes, sobre a ressuscitação volêmica, se a reposição volêmica com Ringer no animal chocado, se os resultados de lactato se influenciam e se interferem no prognóstico. Que a gente havia comentado há pouco, em teoria, Flávio, não. Ok? Todas as reposições de volume, inclusive, desses pacientes que foram inseridos dentro do trabalho, dentro do estudo, praticamente todos eles receberam Ringer lactato na sua reposição de volume emergencial. Não se preocupe. Imagina que um paciente, por exemplo, que receba mais de 5, 6, 7 litros de Ringer lactato, e que tenha alteração de depuração, principalmente alteração hepática, aí sim seja um paciente que possa ter uns níveis um pouco mais altos. Acredito que a sua curva vai descer um pouco mais lentamente, mas é ter um pouco mais de paciência e manter a reposição volêmica bastante agressiva. Ok? Isso é um pilar. Na medicina de emergência, a reposição volêmica extremamente agressiva nos primeiros 10 minutos, 15 minutos, porque é onde você tem que retirar o paciente do choque com mais velocidade, colocar o oxigênio e tirar o CO2 com bastante eficiência. Mais uma vez, aí o Paulo do CTI, espero te ver essa semana no Rio. Paulo, parabenizando também a Roche pela iniciativa. Obrigado você, Paulo, uma boa noite. Fábio aí da Vet Plus de Joinville, nos casos de intoxicação por cumarínico, novamente, é a mesma coisa, vamos seguindo. Acredito que, hernia diafragmática, muito bem. Acredito que a gente tenha respondido aí todas as perguntas praticamente. Eu queria agradecer aos nossos companheiros, porque chegamos aí ao final dessa edição do programa Rocha Online. E eu agradeço extremamente a todos os conectados pela participação. Espero que as informações tenham sido úteis e convido também para nos auxiliar na divulgação do site Rocha Online para os colegas que não puderam estar conectados essa noite. Temos certeza de que muitos deles poderão se beneficiar dos assuntos que discutimos aqui hoje nas futuras edições do nosso programa, ok? Então, deixamos aí os contatos, estamos à disposição de todos para responder as perguntas fora depois do programa e desejo a todos uma boa noite também, ok? O programa estará disponível amanhã, novamente, para ser assistido a partir das 13 horas. Ok? Simplesmente acessar a página da Rocha, www.rochaonline.com.br, acessar o cadastro que é gratuito. E, mais uma vez, eu agradeço a Rocha Diagnóstica pela iniciativa, pelo convite para esse web meeting, me colocando totalmente à disposição da equipe Rocha uma vez mais. A você, colega, pela participação e pela companhia, meu grande abraço. A todos uma boa noite. Termina aqui esta edição do programa Rocha Online, uma iniciativa da Rocha Diagnóstica Brasil, transmitido pelo sistema Web Meeting 2.0. Viva a internet ao vivo. Obrigado pela audiência e contamos com sua participação nas próximas edições do Rocha Online. Até lá.